Alô, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E na nossa viagem de hoje nós vamos ouvir a história de um senhor que desde os seus 4 anos de idade sonhava em ser um missionário. E ele sonhava em ser um missionário num país que nós já vamos descobrir. O nome deste senhor é Hudson Taylor. Hudson Taylor nasceu na Inglaterra em 1832. O pai e a mãe de Hudson oravam sobre o sonho do seu filho de ser um missionário. Oravam muito. E quando Hudson Taylor tinha 3 anos, trabalhou com seu pai numa farmácia e decidiu que dali em diante queria ser um homem rico. Hudson esqueceu-se do sonho de ser um missionário. Ele não queria mais aquilo para si. Aos 17 anos, ele estava em casa certo dia e decidiu ler um dos livros da biblioteca do seu pai. Enquanto Hudson lia, sua mãe estava a orar por ele e dizia: "Ó Senhor, mostra ao meu filho que ele precisa servir-te." Algum tempo depois, quando Hudson Taylor estava a orar, Deus lembrou-o daquele país tão especial que Hudson tinha no seu coração e que queria ser um missionário desde que era um menininho. Então, a partir daquele dia, Hudson Taylor começou a preparar-se para ser um missionário na China. Antes de ir à China, Hudson Taylor estudou muito, tornou-se um médico e aos 21 anos de idade, Hudson chegou à China. Com um sonho realizado, finalmente estava na China. Hudson também estudou muito para aprender a língua chinesa. E certo dia, num incêndio, teve todas as suas coisas queimadas e teve de voltar à Inglaterra. Algum tempo depois, o jovem Hudson conheceu Maria Dyer e casou-se com ela. Alguns anos passaram e Hudson, sua esposa e filhos voltaram à China para trabalharem como missionários. Eles recebiam muitas pessoas em sua casa para ensinar acerca de Deus às pessoas que ainda não o conheciam. Mas algumas pessoas chinesas não gostavam nada do trabalho de Hudson e certo dia atacaram a sua casa e queimaram tudo. Muitas pessoas magoaram-se, inclusive a esposa de Hudson Taylor, que já não conseguia mais caminhar sozinha. Depois de alguns anos, Hudson ficou viúvo e teve de voltar novamente à Inglaterra para poder cuidar dos seus filhos. Então, Hudson começou a orar para que Deus preparasse e enviasse mais missionários para a China. Deus atendeu a sua oração e 1 ano depois já haviam 25 missionários na China. Depois, mais 70, até que o número chegou a 800 missionários a falar de Jesus aos chineses e muitos chineses sendo salvos por Deus. No ano de 1905, quando ele já estava bem velhinho, Hudson Taylor veio a falecer. Mas mesmo depois disso, as pessoas lembravam-se do trabalho de Hudson Taylor, do seu amor, pelo seu desejo de ver pessoas chinesas salvas por Jesus. E esse exemplo foi tão forte que através disto, através da vida de Hudson Taylor, surgiram as primeiras juntas missionárias. As juntas missionárias são responsáveis por enviar pessoas aos campos missionários, ou seja, é responsável por enviar pessoas a diversos locais do mundo para falar e anunciar a mensagem de Deus às pessoas que ainda não conhecem. E nós podemos aprender algumas coisas com a vida de Hudson Taylor. Uma delas é de que nós podemos ser missionários em um outro local, em um lugar muito distante ou um local muito pertinho, mas principalmente nós precisamos, primeiramente, orar, sermos miúdos, sermos homens, sermos mulheres de oração. Hudson Taylor era muito conhecido pelas pessoas à sua volta por ser um homem de oração. Tanto é que depois que ele ficou viúvo, ele teve que voltar à Inglaterra. Ele não pôde ficar à China porque ele precisava mesmo cuidar dos seus filhos, mas porque ele orava muito
e orava com fé no seu coração, Deus atendeu o seu pedido de uma forma ainda maior do que ele esperava. Deus então mandou muitos missionários, preparou muitos missionários para aquele lugar. Mas atenção, nós também precisamos lembrar de uma coisa. Algum tempo atrás, muitos missionários realmente estavam na China, mas nos dias de hoje já não há mais muitos missionários. São pouquíssimos missionários que estão na China. E é um local realmente difícil, que muitas pessoas não conhecem a Deus, não sabem quem Ele é, não sabem quem é Jesus e vivem uma vida totalmente perdida. Realmente precisam conhecer o amor de Deus e nós precisamos então ter essa responsabilidade de orarmos por esse país, orarmos pela China. Então no dia de hoje, antes de tu te deitares, lembra-te de orar pelo país da China. Ore pelas pessoas que moram lá, pelos missionários que estão lá e quem sabe, um dia tu também podes estar lá a falar do amor de Deus às pessoas da China.